Capítulo 801 A arte da negociação. Essa pergunta deixou Soverik perplexo. Ele pensou e pensou sobre isso, mas não consegue descobrir o que poderia ser. O sábio está certo. Ele é muito ignorante sobre os deuses do mundo e como eles vivem suas vidas. Ele nem sabe o que pode ser comum entre eles, porque apenas finge ser capaz de calçar os sapatos. Ele é um pretendente ignorante. É sobre a era da conquista. Ele tentou algo que acha que pode estar certo. Não, e essa não foi uma resposta adequada. Você precisa me dizer que tipo de favor é. É sobre o projeto do Senhor do Reino. Não, o sábio respondeu. Ele não mentiu desta vez. Eles nunca apostaram no projeto do Senhor do Reino como recompensa. Foi apenas uma sorte que o primeiro sábio ganhou vagas extras para o projeto. Soverik fez várias tentativas, mas falhou em todas elas. Lydian viu muitas coisas, mas eles não têm idade ou poder suficiente para saber o que faz os deuses do mundo se agitarem. Ele estava pensando em desistir quando se lembrou de algo. E quanto ao sangue do caos? Ele perguntou. Não, o sábio mentiu. Esses são valiosos demais para apostar. O sangue do caos foi na verdade um dos itens que as primeiras sabedorias ganharam. Mas ele nunca fez um juramento sobre ser honesto, então não precisa ser honesto. Ele mentirá, trapaceará e matará para conseguir o que quer. Não há como ele se deixar perder em uma negociação. E a energia cósmica? Você deve estar brincando. Pelo menos o sangue do caos pode ser adquirido. A energia cósmica não pode ser adquirida sem roubá-la do universo. E isso requer tirá-la das estrelas. Ninguém é tolo o suficiente para arriscar um bem tão precioso. Então não. O resumo disse com confiança. Desisto. Soverik desistiu de adivinhar em que apostavam, mas não desistiu de tentar conseguir algo bom. Ele tentou e tentou, mas as sabedorias não o deixaram fazer o que queria. Ele teve que se contentar com um motor mundial para ambos os seus pedidos. Então, ao obter um único fragmento de mundo para uma única solicitação, ele teve que se contentar com a entrega de um único fragmento para duas transações. Em resumo, ele obteve uma centelha mundial, informações sobre a Era da Conquista e como ela está relacionada ao projeto do Senhor do Reino e, finalmente, um motor mundial. Estas são suas recompensas para obter a vitória no Índice Unificado de Habilidades. Soverik disse com demissão. Você está me treinando. Não, não sou e gostaria muito que você se abstivesse de caluniar um velho piedoso sem provas. Você concorda com os termos ou não? Tudo bem, eu concordo. Então, quando você vai receber o que você me deve? Ele disse ao primeiro sábio. Você deve se lembrar que marcamos um horário e você tem a obrigação de cumprir sua própria parte do acordo antes de uma semana passada, então você não pode me atrasar se esse for o seu plano. Não, eu não farei isso. Não pretendo atrasar você ou então se espalhará a notícia de que não sou honrado. Você pode vir e conseguir o que combinamos agora no vazio fora da árvore do reino. Soverik assentiu. Ótimo, vejo você em breve então. Então ele retirou-se à força do espaço mental do sábio. Ele não esperou que o sábio o deixasse ir. Pode ser rude, mas é agradável lembrar ao primeiro sábio que ele não está à sua mercê. Sua mente retornou ao seu novo corpo no plano Viruti. Seu rosto ficou frio, sua aura jovial e seu recente comportamento subserviente desapareceram. Ele está muito zangado com o sábio. Ele também não é o único zangado. O sábio fez com que ele o matasse e certamente o teria eliminado de uma forma ou de outra, independentemente de sua participação na competição. Foi para que Salvini conseguisse o título. Mas isso não foi um golpe suficiente. O sábio teve que manchar seu nome e zombar de sua morte também. Então o sábio o fez morrer novamente apenas para que ele pudesse receber a recompensa que lhe era devida. Que piada! Salvini não conseguiu me vencer mesmo quando eu estava na minha forma básica. Ela nunca conseguiu me vencer quando eu fui impulsionado pela minha conexão. Ela não teve chance de me derrotar. Ele murmurou com raiva.
Ele tem muitos motivos para estar zangado com o sábio, mas um que o deixa mais zangado é a história que contaram sobre sua derrota nas mãos de Salvini. É uma maravilha que as pessoas tenham acreditado nisso. Ele não mostrou todo o seu poder, mas as coisas que fez foram suficientes para permitir que as pessoas tomassem uma decisão informada sobre quem vencerá uma luta entre eles. Mas eles acreditaram na história inventada. Isso só mostra quanta fé e confiança eles têm na linhagem do sábio. Salvini nunca poderia vencê-lo sem o título. Ele tinha as estatísticas de um soberano e era muito habilidoso. O impulso de seu título o levou ao nível de um deus origem sem a autoridade de um. E ele era apenas um rei da lei. No entanto, as pessoas acreditam que Salvini o derrotou e matou. Foi o mesmo Salvini que se encolheu diante de alguns paragons enquanto lutava e matava 6 deles sozinho, mesmo sob a supressão do fragmento mundial. Eles viram tudo isso e ainda assim acreditaram na história falsa. Sinceramente, é uma maravilha. Ele está muito bravo, mas ele controlou sua raiva. Ele suspirou e balançou a cabeça. Eu sou fraco. Os deuses do mundo são poderosos. Eu tentei o meu melhor. Ele disse a si mesmo o motivo pelo qual teve que passar por tudo o que fez. Ele estava forjando pacificamente em sua forja quando foi arrastado para isso. Sua paz foi perdida e sua forja também. Ele foi morto e desgraçado em sua morte. Se ele não estivesse preparado para a sabotagem, teria perdido a vida para sempre. Ele tem o direito de ficar muito zangado. Ele gostaria de causar tumulto em todo o avião, mas não pode porque uma pessoa por trás de tudo é um deus mundial. Ele é fraco e os deuses do mundo são muito poderosos. O melhor que ele pode fazer é manter-se vivo, apesar das maquinações de um deus mundial para matá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 802 ainda não acabou. Ele é muito fraco comparado a um deus mundial. É por isso que ele teve que expor alguns dos segredos da legião ou o sábio não o teria levado a sério. Na verdade, o sábio poderia ter decidido caçá-lo imediatamente. Não teria havido negociações. O sábio poderia enviar milhares de deuses da origem atrás dele e eles o matariam repetidas vezes até que sua mente realmente se rompesse pelas mortes. O sábio é intrigante e pragmático em todos os momentos. Soverik teve que evitar o destino de ser caçado, mostrando ao sábio como seria difícil acabar com ele. O sábio poderia acabar com ele, mas decidiu não fazê-lo porque exigiria muitos recursos. E antagonizar Soverik significa antagonizar qualquer entidade ou entidades que Soverik seja. O avião sofrerá o maior impacto do confronto entre os dois. As primeiras informações certamente não querem que nada de ruim aconteça ao avião para que seu desempenho durante uma era de conquista não seja prejudicado. O sábio avaliou uma opção e decidiu que o custo de tentar eliminar Soverik não vale a pena. Então o seguro deu-lhe um pagamento menor do que custaria para enviar mercenários imortais atrás dele. É por isso que eles negociaram sua compensação e recompensa. Ele morreu por causa do esquema do sábio e foi doloroso. Ele gostaria muito de se vingar. Mas as certezas deram-lhe um aviso. O aviso é que os deuses mundiais sabem esperar e planejar um longo prazo. A segurança até nós a situação da árvore do reino como um aviso. É para lhe dizer que, se quiser ficar furioso agora, é melhor que esteja preparado para as consequências futuras. O fato é que ele pode desconsiderar esse aviso e enlouquecer. Ele pode fazer isso por causa de uma raiva tola ou por causa da confiança na força que terá no futuro. Se o fizesse, ele poderia escapar impune ou poderia se tornar como o senhor do reino que será cercado por todos os lados por inimigos em seu momento de necessidade. De qualquer forma, ele não será capaz de obter nada do sábio se ele enlouquecer no avião e prejudicar o benefício do sábio. A história do Senhor do Reino é ao mesmo tempo um aviso e um conselho. Ele morreu e nada pode mudar isso. Ele poderia buscar benefícios de curto prazo, como destruir muita infraestrutura no avião e matar pessoas, ganhando assim vários deuses mundiais e o conselho racial do plano Viruti como inimigos.
Ou ele poderia se concentrar em benefícios de longo prazo, fazendo com seu assassino e obtendo 2 dos fragmentos de um coração de reino em troca de sua morte. Ele escolheu benefícios de longo prazo. É a escolha que fará com que sua morte valha alguma coisa e também ajude a legião. Ele é uma pessoa pragmática que toma decisões usando a lógica em vez das emoções. Os benefícios superam os custos, então ele ficará quieto e aceitará o insulto. Além disso, a vingança contra a segurança ainda não está descartada. Ele só precisa ser paciente e clarividente. A opinião dos fracos não importa de qualquer maneira. Não há justiça para os fracos. Ele está com raiva, mas não adianta porque ele é fraco. A raiva estúpida só o impedirá por enquanto. Ele pode voltar à raiva quando estiver forte o suficiente. Então ele terá a oportunidade certa de exercer a vingança que merece. Eu me pergunto o que acontecerá a seguir. De qualquer forma, tenho que estar preparado. Ele disse enquanto olhava para cima na direção do vazio. Isso ainda não acabou. Ele fez as pazes com o sábio e resolveu a questão de sua morte e compensação por seus esforços na competição. Mas isso não significa que ele esteja limpo com o primeiro sábio. Isso não significa que ele esteja seguro ainda. O processo de negociação estava repleto de perigos e armadilhas. Mas o perigo ainda não acabou. O sábio não fez nenhum juramento de não ir atrás dele novamente e não forçou o sábio a fazer porque ele não tem nenhuma influência para fazê-lo. Você não pode obrigar uma pessoa inteligente a fazer algo benéfico para você de boa vontade se não houver nada a ganhar com isso. A única maneira de conseguir isso é forçá-los a fazê-lo, porque eles não o farão de boa vontade. Ele gostaria de estar a salvo do sábio, mas é exatamente isso que ele quer. Ele não pode fazer o sábio prometer ficar longe dele como naquela vez em que fez o sábio prometer mantê-lo seguro durante a competição. O sábio teve que prometer a ele naquela época para que ele participasse da competição. Mesmo essa promessa não funcionou tão bem. Isso não impediu o sábio de encontrar uma maneira de se livrar dele. Sua situação atual é mais perigosa. Naquela época, ele ainda tinha alguma utilidade. Neste momento, ele foi descartado e muito pior é que ele se tornou uma pedra no sapato do primeiro sábio. Não ter influência é apenas a ponta do iceberg dos seus problemas. Na verdade, ele não teve nenhuma influência em toda a negociação, exceto o fato de poder ressuscitar. É por isso que ele não podia exigir nada. A melhor coisa que ele poderia fazer é manter sua posição de sábio do avião, que ele conseguiu contrabandear em seu juramento. Isso impedirá que o sábio vire todo o plano contra ele e vá atrás de sua vida abertamente. Isso deixa apenas a abordagem oculta e sutil. Uma dessas abordagens sutis é pedir-lhe que venha ao vazio para receber as coisas que pediu. Isso significa que ele poderá finalmente encontrar o primeiro sábio cara a cara e não através de um encontro de mentes. Alguns ficarão extasiados com a oportunidade de conhecer um Deus mundial que também é um herói da raça. Mas ele não pode ficar em êxtase porque é uma boa oportunidade para o primeiro sábio congelá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 803 Avante para o vazio. Um Deus mundial pode congelá-lo e impedi-lo de ressuscitar para sempre. Mesmo um Deus da origem não está a salvo de um Deus mundial, muito menos dele. Ele não é um tolo ingênuo por pensar que o sábio não o trairá quando eles se encontrarem. O sábio nem precisa fazer isso sozinho, ele poderia ter arranjado outra pessoa para matá-lo depois que ele saísse do avião. Tudo pode acontecer com ele quando ele sai da segurança do avião, mas ele não tem opção. Ele tem que ir apesar de temer a reunião. Ele não pode evitar o encontro com o primeiro sábio porque as coisas pelas quais ele negociou não podem ser trazidas com segurança para a árvore do reino. Eles podem ser trazidos para o avião, mas são contrabando, então serão apreendidos pela Mãe dos Céus. Ele pode tentar, mas se arrependerá de tê-los trazido para a árvore do reino. Os fragmentos de um coração de reino são incrivelmente perigosos e também poderosos. A vontade do reino não permitirá que eles estejam no reino por qualquer motivo.
Trazer luz aqui é entregar luz a ela. Isso significa que ele deve subir ao vazio para receber sua recompensa. Ele também poderia enviar alguém em seu nome, mas como essa pessoa pode provar que é por ele? Eles precisarão conhecer a lei da ordem do sábio e usá-la para convocá-lo. Ele não conhece ninguém além dele mesmo e de Lydian que tenha esse conhecimento. Se ele fosse tolo, enviaria outro clone da Legião em seu lugar. Isso permitirá que as análises saibam que Soverick incluirá o conhecimento com outras e as análises tomarão conhecimento do clone. Essa é uma ideia péssima. Então, em resumo, ele recebeu checkmate. Mesmo a base do seu juramento de que as sabedorias têm de dar suas coisas em uma semana não o salvará. As verdades podem entregar luz a ele e também congelá-lo. Suas recompensas são uma isca agora. Ele pode optar por ir ou permanecer no avião em relativa segurança. Mas não importa o que aconteça, isso não impedirá as certezas de tramar contra ele. Eu tenho que ir, ele disse para si mesmo e para outras legiões. Ele avisou, preparem-se para me perder para sempre. Se as primeiras informações estiverem realmente atrás dele, então permanecer no avião também não será seguro para ele. E ficar no avião invalidará sua segunda morte e todo o estresse que passou durante a negociação. Ele não tem escolha se quiser receber as riquezas o que merece. Esse é o jeito do mundo. Você não recebe o que merece. Você consegue aquilo que sua força é suficiente para adquirir. Se você não tiver força suficiente, prepare-se para morrer por morder mais do que consegue mastigar. Tudo pode valer a pena no final do dia. Ele disse enquanto voava para o céu. Ele reuniu seu julgamento e se encorajou. Então ele começou uma viagem temida ao vazio. Ele voou para o céu o mais rápido que pôde. Sua velocidade atingiu 20 vezes a velocidade do som, então levou menos de 1 hora para alcançar a fronteira do avião no céu. A distância entre a superfície terrestre e o limite do avião no céu é geralmente inferior a 25.000 milhas. Aqui vai nada, ele disse enquanto ultrapassava os limites do avião. Ele não perdeu tempo nenhum. Se alguém quiser se machucar ou fazer algo doloroso, é melhor fazê-lo o mais rápido possível. Para que a provação acabe logo. Ele fez o mesmo aqui. Ele rompeu a barreira no topo do avião o mais rápido possível. Foi como passar por um filme de força. Então ele apareceu no vazio entre os planos. Não existe mais nenhum plano divino ligado ao plano Viruti, então ele foi capaz de deixar o plano sem quaisquer problemas ou interferências. O avião Viruti parecia uma grande bolha obscura dentro de um mar de nada. Existem outras grandes bolhas neste mar. Alguns deles têm anéis de luz ao seu redor que podem ser vistos de fora da árvore do reino. Planos com anéis de luz são planos com planos divinos ainda ligados a eles. Ele nadou através do mar do nada até a fronteira do reino. Somente os transcendentes podem se mover neste mar de nada. Eles têm que usar seu sentido divino solidificado para agarrar a matriz da lei e se mover. Não existe matéria no espaço entre os planos, mas existe a matriz da lei. Qualquer ser que precise respirar, como uma entidade de mana ou inferior, sufocará aqui. O movimento é o menor dos seus problemas. Ele continuou a nadar para longe das bolhas dos aviões. Não há nada para ver além da escuridão sem fim. Não há som, então está completamente silencioso. Isso torna a jornada enfadonha. Isso não ajudou em seu humor, já que ele poderia estar caminhando para o seu destino agora. Mas ele continuou. Ele não sabe quando termina a fronteira do reino, mas sabe que terminará. Ele continuou nadando até chegar a esse limite. Ele sabia quando saiu dos limites do reino porque seu ambiente mudou repentinamente. Ele estava cercado pelo nada antes, mas depois nadou de cabeça em um oceano de energia vazia. O progresso não elevou suas emoções. A energia do vazio fez o nada parecer melhor. Ele realmente se sentiu sufocado pela pressão ao seu redor. A energia do vazio é opressiva e corrosiva. Não é luz como a energia de origem. É muito pesado e poderoso. Ele sentiu a pressão do peso da energia ao seu redor.
Ele teve que criar uma barreira ao seu redor para protegê-lo das propriedades corrosivas, mas não conseguiu evitar ser pressionado. É como se ele estivesse no fundo de um oceano, o que ele poderia muito bem estar. A pressão está tentando quebrar sua barreira para chegar até ele. Então isso irá corroer sua existência e matá-lo. Fim do capítulo. Capítulo 804. Primeiro encontro físico com um Deus mundial. Espero que isso não demore muito. Ele disse enquanto sinalizava para o primeiro sábio. Sua barreira não durará muito. Ele é tão forte quanto um soberano, mas não tem conceito para resistir às propriedades corrosivas da energia do vazio. Um titã da lei também não será capaz de utilizar perfeitamente seus conceitos para resistir à energia do vazio. Eles também serão invadidos e corroídos pela energia opressiva do vazio. É por isso que os soberanos são necessários se alguém quiser deixar a árvore do reino e ir para o reino superior. Ele está carente desse aspecto, então a energia do vazio o está desgastando gradualmente. Ele não foi feito para estar no vazio do universo vazio. Ele não pode sobreviver aqui. É apenas uma questão de tempo até que ele morra. A incrível pressão e a corrosão irão matá-lo em poucos minutos. Ele não precisará de alguns minutos se tudo correr bem. Se tudo não correr bem, ser capaz de sobreviver indefinidamente na energia do vazio não o ajudará nem um pouco. Qualquer problema com um Deus mundial é certamente maior do que a capacidade de sobreviver no vazio. Ele olhou para trás e viu a árvore do reino. É alto e parece majestoso. Ele não consegue ver quão alto é porque está muito perto dele. A folha da árvore do reino de onde ele saiu preencheu a maior parte de sua visão. O resto da árvore pode ser visto logo atrás da folha. Ele pode ver o suficiente da árvore do reino para saber quão grande ela é. É enorme. É também uma indicação de quão grandes são os deuses mundiais. A visão não enche de confiança para o próximo encontro. Ele precisará se aproximar da folha de onde saiu se quiser entrar no plano Viruti novamente. A pressão de sua situação e o pavor da próxima reunião estão fazendo a folha parecer bastante atraente agora. Tudo ao seu redor lhe diz que ele não pertence a este lugar. Que ele deveria correr de volta para a segurança do reino. Como eu gostaria de poder obedecer aos avisos. Ele surgiu melancolicamente. Ele não precisa de ambiente hostil para sentir vontade de sair do vazio. Ele não é suicida, então gosta de segurança. Ele não quer estar aqui, mas ainda não pode sair. Então ele continuou esperando pelo que veio buscar. Felizmente, ele não esperou muito antes que as verdades chegassem. Ele sentiu isso antes de ver as primeiras verdades. Ele simplesmente sabia que algo poderoso estava por vir. O mundo mudou e ele pôde sentir essa mudança. A vinda das vitórias é uma anomalia no universo vazio. Um Deus mundial não deveria estar no lado luminoso do universo, então o lado luminoso teve que colocou algo que não deveria estar aqui. Soverik tentou manter a calma. Tornou-se cada vez mais difícil fazê-lo à medida que as mudanças nos arredores atingiam o pico. Mesmo o lado luminoso do universo não está calmo por causa do advento de um Deus mundial. Então é muito difícil ele ficar calmo. O mundo estava tremendo, literalmente. Ele sentiu as vibrações intensas na matriz da lei e também no mundo da manifestação. O oceano de energia do vazio tornou-se turbulento como se estivesse se preparando para uma tempestade. As conversões aleatórias de energia começaram a ocorrer e a matéria começou a se transformar sem impulso. Algo está desequilibrando o mundo. As mudanças desagradáveis intensificaram-se até que o perpetrador apareceu. Um titânico macaco sábio de batalha branco destruiu o espaço e passou por ele. Ele surgiu da fenda no espaço como um deus e se elevou acima de Soverik em toda a sua glória. Ele não conseguia ver o tamanho total do macaco. É tão grande. O coração de Soverik afundou. Seu tênue controle sobre sua calma escorregou e se desfez. O medo preencheu cada centímetro de sua existência. Mas ele não fugiu. Ele ficou parado e esperava sua morte ou pior. O sábio chegou com um corpo em vez de uma simples manifestação. Isso não é um bom presságio para ele.
Nenhuma entidade que não seja imortal pode testemunhar esta visão e não sentir medo. Até os imortais são inteligentes o suficiente para temer os deuses do mundo. Quanto a ele, cada instinto que ele possui gritava imensamente perigo. Não é uma questão de ser inteligente. É uma questão de autopreservação básica e da necessidade de continuar vivendo. Não há dúvidas sobre isso. Ele sabe até seus ossos inexistentes que não está seguro de forma alguma. Ele pode morrer a qualquer momento. Ou pior, ele pode morrer para sempre. Está um dia tão bom hoje. O sábio disse a ele. É sim, ele conseguiu dizer. Ele estava esperando algumas travessuras do sábio. Algo como ser congelado ou morto imediatamente. Ele não esperava que eles estivessem conversando um pouco. Isso não o fez se sentir mais seguro. Isso só o deixou mais alerta. O que é fútil em sua situação. Estar alerta e desconfiado não o ajudará em nada. Se um Deus mundial quiser brincar e brincar com ele antes de matá-lo, então esse Deus mundial brincará e brincará com ele antes de matá-lo, não importa o quão alerta ele esteja para essa possibilidade. O sábio observou preguiçosamente: o mundo continua a avançar e a mudança é inevitável. Somente aqueles que conseguem acompanhar os tempos sobreviverão às marés que se aproximam. Sim, sim, ele disse. Então ele reuniu coragem. Então qual é o problema? Você vai me dar o que vim buscar aqui ou não? Ele perguntou. Ele está com pressa agora. E por mais que ele goste de bater um papo com os sábios, ele não tem tempo. Sim, ele deveria estar com medo e sim, ele está com muito medo. Mas isso não significa que ele irá rolar facilmente. Medo e coragem podem andar de mãos dadas. É importante que o faça, pois o medo não adianta. Fim do capítulo. Capítulo 805 Muitos porquês. O sábio olhou para ele com 2 olhos completamente brancos. Soverik não murchou sob o olhar. Em vez disso, ele se concentrou no fato de que os olhos não são brancos. Eles simplesmente parecem brancos, assim como a luz parece branca. Esses olhos são compostos de milhões de pupilas pequenas demais para serem vistas individualmente, todas possuindo cores diferentes, mas dispostas de tal forma que se misturam e parecem brancas. Na verdade, todo o pelo branco do macaco é feito dessa forma. É uma mistura de minúsculas cordas vibrantes tecidas em uma malha de delicada complexidade e equilíbrio. Isso o lembra do mundo branco e dos tecidos multicoloridos da lei em camadas que o compõem. Não é surpresa que seja assim. Afinal, a lei suprema do primeiro sábio é o primeiro sábio. O sábio falou: porque você veio, ou você é um tolo ignorante, um tolo corajoso ou um tolo confiante. Qual é? Eu não sou nenhum dos dois. Estou simplesmente pronto para me sacrificar. Não sou bobo. Sei o quão precária é minha situação atual e não tenho ilusões sobre o que pode dar errado. Quanto a você, ou você me dá o que eu quero ou você vai se arrepender. Ele afirmou com confiança. Se há uma coisa em que ele está confiante agora é que ele sabe que está em apuros. Não é tolo aquele que acredita que o sábio não lhe fará mal. Ele não ignora sua situação, nem tem falsa confiança, nem é estupidamente corajoso. Ele é apenas um clone de uma entidade maior e está disposto a se sacrificar pelo bem dessa entidade. O primeiro sábio não riu. Ele nem sequer riu. Ele levou a sério o que Soverik disse. É mesmo? Você tem certeza de que vai me arrepender se não lhe der sua recompensa? O seguro disse. A pergunta parecia inofensiva. O próprio tom que as riquezas usaram para perguntar foi casual. Era como se o seguro estivesse zombando de Soverik. Mas Soverik sentiu hostilidade na pergunta. Ele não recebeu isso diretamente das informações. O mundo sentiu a hostilidade no sábio e ele sentiu isso no mundo. Então ele entendeu a mensagem subjacente. A verdade está pronta para esmagá-lo como um inseto se ele disser uma palavra errada ou mentirosa. Ele ameaçou o sábio e o sábio o ameaçou. É olho por olho. Isso não o impediu de falar o que pensava. Ele disse: não estou sozinho. Tenho pessoas que vão me vingar. O sábio não disse nada. O mundo ficou quieto.
As ondas ondulantes de energia do vazio se excitaram. Mas a pressão se intensificou. Esta tempestade não é uma calmaria antes da. Esta é uma tempestade silenciosa pronta para morrer sobre ele. A segurança não está fazendo nada com ele no momento, mas Soverik não sente paz. Ele sente como se uma guilhotina aconteceu sobre sua cabeça. O sábio o está julgando. Ele morrerá se for considerado deficiente. De repente, o sábio falou e a pressão isolada. Sempre pensei que você fosse um solitário. Você se comportou como tal e se manteve reservado. Não pensei que você tivesse pessoas que iriam se vingar de você. Eu teria considerado você um mentiroso, mas sei que você está me dizendo a verdade. Você acredita nisso e o rio do destino também acredita. Eu realmente vou me arrepender se eu sequestrar você e mantê-lo em êxtase para sempre. Eu me pergunto como isso vai acontecer. Soverik ficou quieto. Ele disse o que queria. Ele não veio aqui com confiança. Ele sabe que é fraco e impotente, mas não está sem ajuda. Ele deixou clara sua situação. Isso o irrita, mas cabe ao sábio tomar a decisão. Ele é a parte fraca e passiva neste encontro. O sábio quebrou o silêncio. Existem vários motivos pelos quais eu deveria prendê-lo. Quero conhecer essa entidade dentro de você. Quero saber se você é essa entidade ou se é diferente. Quero saber como você ressuscita. Quero saber se você é um clone de alguém e quero saber de quem você é. Quero saber por que você está aqui e em muitos lugares ao mesmo tempo. Quero saber o que você tem a ver com uma fera mundial. Quero saber por que você tem acesso à energia cósmica. Quero saber por que não consigo ver sua vida inteira. São muito mais porquês do que me sinto confortável. Também não quero lhe dar sua recompensa. Então me diga, deveria eu te prendo? Soverik permaneceu em silêncio. As 3 caudas do primeiro sábio balançaram agitadas. Então eles vibraram e se tornaram 4. Os 4 tremeram novamente e viraram 5 caudas. Soverik não sabe o que está acontecendo. Mas seja o que for, não é bom para a matriz jurídica. O que parecia ser um balanço inofensivo das caudas está, na verdade, causando a destruição da matriz legal. Há apenas uma razão pela qual eu não deveria. Posso prendê-lo, mas vou me arrepender, me deixe arrependido. Então, o que eu faço então? O sábio perguntou. Soverik ainda não disse nada. Qualquer coisa que ele disser pode ser usada contra ele, então ele ficou quieto. Vou lhe dizer uma coisa. Eu te admiro. Você sabe como definir suas prioridades. Acho que tem potencial para se tornar poderoso. Mas o poder não é tudo no mundo. Neste mundo estão os jogadores e os peões. Qualquer um pode ser jogados de boa ou má vontade, até mesmo deuses do mundo. O Senhor do Reino está usando deuses do mundo para se proteger, mas permitimos que isso aconteça porque queremos algo dele. Isso pode mudar quando ele finalmente conseguir. Todos os deuses do mundo que ele tem usado pode voltar para mordê-lo. Fim do capítulo. Capítulo 806 Alguns conselhos. É como esta competição simples. Foi simples para mim, mas foi grande para os participantes. Aqui está você, fora do reino, tentando conseguir algo que você teve a ousadia de negociar com um Deus mundial, daquele mesmo Deus mundial que orquestrou sua morte. É muito impressionante, honestamente. Como eu disse, ou você é um tolo ignorante, um tolo confiante, ou é um tolo muito corajoso. Mas você diz que não é. Como assim? Você foi usado e sabe disso. E ainda assim, você ainda vem seguir em frente com a vontade de morrer. Quero saber por quê. Porque um gênio como você estará disposto a se sacrificar. Eu realmente quero saber por quê. Mas não quero que você volte para me morder como os deuses do mundo vão voltar e morder o Senhor do Reino. Soverik manteve silêncio enquanto o primeiro sábio também ficou em silêncio. O mundo estava completamente paralisado agora. É como o efeito do domínio de anulação, exceto que até mesmo a matriz da lei está congelada. Apenas aqueles 2 olhos brancos e 6 caudas estão se movendo.
Os olhos do primeiro sábio brilham ocasionalmente e se movem rapidamente enquanto o observam. Soverik sabia então que o primeiro sábio estava definitivamente usando alguma habilidade de vidência nele. O primeiro falou depois de ver o suficiente. Decidi então que minha curiosidade não vale a pena. Quero resolver nosso karma aqui e agora. Não vou mais desafiar o destino. Então vou deixar você ir. Mas você ainda quer que eu lhe dê o que você está em dívida? Soverik finalmente falou. Sim, foi para isso que vim. Sem ele, meu juramento não entrará em vigor e eu e meus aliados seremos forçados a buscar reparações pela injustiça que sofri em outro lugar. O primeiro sábio riu então. Tudo bem, você receberá o que lhe é devido. Permita-me dar-lhe alguns conselhos. O poder não é tudo. Você precisa de outra coisa se não quiser ser um peão. E o mais importante, não ameace um Deus mundial que já está achando difícil evitar destruir sua existência e chegar aos seus alicerces. O sábio disse antes de abrir espaço novamente e sair. Soverik comentou o sábio sair. Ele não se deixou respirar aliviado, mesmo quando teve certeza de que as primeiras verdades realmente haviam partido. A ausência da pressão esmagadora não aliviou nem um pouco seus medos. Em vez disso, voltou sua atenção para o pacote que as riquezas deixaram para trás. É um pequeno objeto esférico. Ele alcançou com seu sentido divino para sondá-lo. A esfera não resistiu a ele. Seu sentido divino entrou e se juntou facilmente. Ele verá o que é uma esfera imediatamente. Ah, não! Ele exclamou. Seu sentido divino se separou imediatamente e ele voou para longe com medo. Ele olhou e esperou, mas nada aconteceu. A esfera estava inerte enquanto flutuava no vazio. Ele se acalmou no silêncio que se acalmou. Então ele revelou ao entender o plano das primeiras sabedorias. Ele pensou mesmo com um sorriso de escárnio. Aquele velho bastardo astuto. A esfera é um fragmento do mundo. Contém as duas coisas que deveriam ser dele. Ele deveria estar feliz por ter conseguido um fragmento de mundo também, mas não é porque é um fragmento de mundo feito pelo sábio. Ele contém a lei suprema dos primeiros sábios. É por isso que ele ficou chocado no início. Ele esperava que fosse uma manobra. Mas nada aconteceu, então ele percebeu que a estratégia não era de curto prazo. A presença da lei suprema significa que a sabedoria será capaz de acompanhar as duas coisas dentro do fragmento do mundo e o que ele faz com elas. Ele está aqui no vazio. Ele não pode retornar à árvore do reino com o pacote. Isso significa que ele deve levá-lo para algum lugar no vazio e entregá-lo a alguém ou alguém virá buscá-lo, visto que ele não pode sobreviver bem no vazio. O sábio poderá usar a troca para descobrir com quem está em contato. Todo esse discurso sobre o destino e a resolução do karma é apenas uma cortina de fumaça. É verdade que o sábio se arrependerá, mas ainda não desistiu. Ele quer descobrir em que Soverik está confiando antes de tomar uma atitude. O primeiro sábio é ser cauteloso e sorrateiro. Soverik sorriu e disse, que bastardo ladrão e conivente. Infelizmente, as piadas são sobre você. Seu corpo se desintegrou depois de dizer isso. Alguns tentáculos etéreos explodiram de seu corpo e agarraram o fragmento do mundo. Esses tentáculos escuros cheios de pontos de luz puxaram o fragmento do mundo para a bagunça do corpo de Soverik e para o buraco dentro dele. A Legião 7 usou seu corpo como âncora para rasgar o espaço e arrastar o fragmento do mundo para longe. A energia do vazio destruiu os vestígios de tudo e o local voltou à serenidade. Ele não está sem um curso de ação. Ele está disposto a morrer novamente para não dar ao sábio o que ele deseja. Tudo para que o primeiro sábio não adquira mais informações sobre a Legião 1. Felizmente, ele não precisou morrer novamente. Seu espírito foi salvo pela Legião 7. O que ele abriu mão foi da hóstia ou do navio que ele habita. As expectativas do sábio serão subvertidas assim como acontece com as coisas em que a Legião 7 se envolve. A pessoa que escravizou a Legião 7 ainda está furiosa com isso. Hora de ir conhecer Shannon. Ele disse depois que acordou em um novo corpo.
A consciência de Soverik foi removida de seu corpo atual para que ele não precisasse morrer. Então ele foi depositado em um novo corpo no plano Viruti. É manter uma presença dentro do plano Viruti e se reunir com seu ex-diretor acadêmico da Academia Gastorix. Fim do capítulo. Capítulo 807 A busca por uma estrela. Soverik recebeu uma mensagem há algum tempo da diretora Shannon sobre passar seu legado para ele. Ele tem estado ocupado aprendendo a forjar, então não teve tempo para ela. Ele tem tempo para ela agora. Ele não pode retornar à sua vida anterior de forjamento e pesquisa, pois deveria estar morto. Seu conceito de criação virtual combinará bem com sua compreensão das leis, ajudando ele e toda a legião a se tornarem os melhores titãs da lei que podem se tornar. Isso é para o futuro. Por enquanto, ele terá que evitar avistamentos públicos e se concentrar em fundir suas leis para formar um conceito. Ele acordou em um novo corpo e se vestiu. Ele encontrou uma espécie de armadura flexível entre os pertences da casa. Tem a forma de uma faixa de tecido preto longo e fino que ele deve enrolar firmemente em volta do corpo. Cobriu cada centímetro de seu corpo. Até cobriu a cabeça e os traços faciais. A armadura o envolveu e o fez parecer uma múmia negra. Ele ganhou uma capa preta que usou antes de sair de casa. Depois ele correu pela cidade como um fugitivo que não quer ser visto. Eu costumava ser uma celebridade que será adorada onde quer que eu vá. Agora, não deveria estar vivo e fiquei envergonhado pela morte. Mas valeu a pena. Eu faria tudo de novo se pudesse. Ele disse enquanto desaparecia da pequena cidade em que acordou. Legião considera como as coisas valeram a pena. Apenas a lei da ordem que ele recebeu das ciências e do Deus serpentino do mundo faz seu sofrimento valer a pena. Ele foi usado por evidências que obviamente não tinha intenção de deixá-lo ir depois de ser usado. Ele também perdeu o título de filho do avião e também caiu em desgraça, mas conseguiu sair disso com algo que valeu a pena. O título era um meio para um fim e o fim era tornar-se alguém com autoridade suficiente dentro do plano para ter uma influência significativa na guerra durante a Era da Conquista. Ele é uma sabedoria agora com alguma autoridade dentro do conselho racial, então não precisa da influência do título. O título de filho do avião seria temporário de qualquer maneira. O título trouxe energia de origem infinita, mas ele não precisa mais dela. A Legião -1 e a Legião 9 são autoridades capazes de fazer isso agora com o Supremo Celestial. Teria sido ótimo ter o aumento de poder do título. Perdê-lo significa que ele terá que encontrar sua própria fonte de poder. Ele apenas se contentará com um poder que é completamente seu e não pode ser tirado dele. Será uma fonte de poder que estará com ele quando ele se tornar um Deus origem e talvez mais. É possível adquirir um poder que é deles com as coisas que obtiveram das evidências. A centelha mundial e o motor mundial serão usados para grandes coisas pela Lydian. O motor mundial é muito poderoso e fácil de usar, mas a centelha mundial é praticamente inútil. Somente os deuses demoníacos podem resistir a usar algo assim. Qualquer outra pessoa que usar ganhará poder, mas também morrerá com o universo. Ele sabe que um deus demônio pode usar uma centelha mundial para se tornar um destruidor de mundos, mas fez um show para recusar a centelha mundial. Ele menosprezou isso e até pediu informações ao Primeiras Saúdes além da centelha mundial. Não havia como as primeiras informações saberem que conhece um demônio que apreciaria uma centelha mundial sem tentar matar Soverik para obter assento circunflexo lá. O primeiro sábio não foi o único pregando peças durante a negociação. Assim, a Legião encontrará um uso para a centelha mundial e ficará mais forte. Eles então irão retribuir o sábio quando estiverem fortes o suficiente e quando a oportunidade se apresentar. Quanto ao primeiro sábio, ele percebeu como Soverik escapou. Ele não ficou muito chateado. Ele observou para si mesmo. Esta legião é um enigma. É uma existência anômala nunca antes vista. É também uma existência perigosa. Devo ter muito cuidado no futuro. Ele já tentou e não conseguiu visualizar Soverik.
Deveria ser fácil vislumbrar Soverik agora que ele não é mais filho do avião e não tem a proteção do avião. Mas não foi nada fácil. O primeiro não conseguiu obter uma imagem clara. Tudo o que ele conseguiu foram fragmentos. Uma estrela parecia bloquear sua visão. A estrela era brilhante demais para olhar além. O primeiro sábio não entendeu o que estava olhando. Mas ele entende que Soverik é mais do que um. O primeiro sábio pensou consigo mesmo, pelo menos, certifiquei-me de que ele tivesse um coração de reino incompleto. Agora só preciso tomar cuidado para que ele não adquira o restante. Ele não está feliz com o resultado da negociação, mas está satisfeito porque impediu Soverik de adquirir todos os fragmentos necessários para se tornar um deus mundial. Ele acredita que Soverik está tentando adquirir os fragmentos do mundo para se tornar um deus mundial. Não precisa ser para uso pessoal de Soverik. Pode ser que Soverik esteja tentando obter os fragmentos de outra pessoa. Mas como Soverik não obteve uma semente mundial, ele precisará obter acento circunflexo lá em outro lugar. Isso criará uma oportunidade para o primeiro sábio adquirir mais informações sobre Soverik e sobre quem ele está trabalhando. É um meio de informação que pode ser útil caso sua viagem atual não seja certa. Ele é o caminho para funcionar as estrelas ao redor do reino dos céus. As primeiras informações podem não entender que a estrela que está vendendo em Soverik é um grande corpo de energia cósmica, mas ele sabe que Soverik está no reino dos céus e, portanto, pode estar de alguma forma relacionada com as estrelas do reino. Isso é apenas uma simples dedução. Fim do capítulo. Capítulo 808 Um rival morto. Alguns dias após a morte de Soverik Gastorix. A morte de Soverik Gastorix atingiu mais algumas pessoas do que outras. Seus familiares imediatamente não se importaram muito com sua morte. A morte é uma coisa comum. Embora sua morte não seja comum, eles não são especialmente apegados emocionalmente a ele, pois se importam muito com a situação de sua morte. Quem reagiu de alguma forma à notícia de sua morte foi Gaster. Gaster ficou perturbado por muitos dias após a morte de Soverik. Ele caminhou atordoado por dias. Ele estava sempre murmurando coisas incompreensíveis para si mesmo. Foi como se ele tivesse perdido a alma e a motivação para a vida. Pessoas que não conheciam o suficiente pensaram que ele estava de luto pela perda do irmão. Seus familiares sabem que não é esse o caso. Ele não pode estar morto. Isso é absurdo. Que Salvini não pôde tê-lo derrotado e muito menos matá-lo. Algo está errado aqui. Ela deve ter tramado contra ele de alguma forma. Gaster murmurou para si mesmo. Ele não consegue acreditar que Soverik está morto. A notícia da morte de Soverik foi um choque para ele. Soverik é alguém que ele pensou que nunca poderia morrer. Ele descobriu que Soverik era invencível, então ficou muito surpreso quando soube que foi derrotado por Salvini. Ele sabe um pouco sobre Salvini e seus irmãos, então sabe que Salvini não deveria ser capaz de derrotar Soverik. Ele acha tudo suspeito. Soverik não aproveitou o impulso e foi suprimido pela arena, mas ainda assim venceu Salvos. Supõe-se que Salvo seja o mais forte entre a atual geração de sábios, então como Salvini, o mais fraco deles, derrotou e matou Soverik. Não ajuda que a referida luta tenha acontecido na arena quando todos já tinham ido embora. O sábio disse que removeu a opção de ressurreição para que a honra do desafio fosse mantida e é por isso que Soverik não ressuscitou após a morte. Ele não consegue acreditar nesse tipo de história quando testemunhou a destreza dos modelos e a força de Soverik. Então, como é que Salvini derrotou Soverik? Essa pergunta sempre o traz de volta ao que Salvos e Salvin lhe contaram sobre a irmã. Sempre disseram que ela é uma cobra e que não se deveria confiar nela. Eles disseram a ele que Soverik está em apuros, mas ele nunca acreditou neles. Então isso aconteceu. Ele acha isso incompreensível. Ele tentou explicar sua confusão. Talvez eu esteja pensando demais nisso. Talvez ela estivesse apenas escondendo sua força. Afinal, ela é a linhagem do sábio. A conspiração está em seu sangue.
Toda a explicação para a morte de Soverick sempre volta à linhagem de quem o matou. Salvini tem a linhagem do sábio, então ele acredita que ela deve ser forte e o que ela fez deve ser bom para o avião. Ele respeita demais a linhagem para suspeitar de crime. Ela deve ter batido nele de alguma forma que ele não consegue imaginar. Talvez ele tivesse uma fraqueza e ela a explorasse. Isso explicará como ela o venceu. Ela deve ser muito forte. Ele se assegurou. É assim que ele passa a maior parte dos seus dias. Ele passa por um ciclo de descrença, confusão e eventual convicção apenas para repeti-lo novamente. Nihila e Goto tentaram ajudá-lo a seguir em frente. Eles se revezaram tentando convencê-lo sobre como a morte de Soverick pode acontecer a qualquer pessoa, então ele deveria valorizar mais sua vida. Litori não se preocupou em fazer nenhum esforço para ajudá-lo. Sua vida não mudou de forma alguma com a morte de Soverick e a queda de Gaster na loucura também não a afetaria, então ela não se importa. Gaster não estava murmurando neste dia em particular. Ele tem estado muito quieto. Ele ficou perto da janela de seu quarto e olhou para a cidade. Esta janela é aquela em que Soverick costumava sentar quando era bebê, quando moravam juntos. Soverick sentava-se nele e observava a cidade ou os bebês brigando. Ele os observaria sem interferir, não importando o quanto eles machucassem ou machucassem um ao outro. Foi aqui também que ele conheceu Hadrick pela primeira vez. Uma videira entrou na casa e o alimentou com vitalidade para curar os ferimentos que sofreu na luta contra o Litori. Ficar aqui trouxe de volta algumas lembranças agradáveis. Ele não pode deixar de sentir nostalgia. Ele olhou para a cidade agora sem se concentrar em nada em particular enquanto pensava no passado deles. Nihila entrou e ficou ao lado dele. Ela esperou um pouco, mas ele não respondeu à sua presença. Ele não parecia tê-la sentido, então ela colocou a mão em seu ombro para chamar sua atenção. Ele olhou para ela por um breve momento antes de voltar sua atenção para a cidade. Nihila disse a ele, você sente falta dele, não é? Gaster voltou sua atenção para ela. Ele olhou para ela como se ela estivesse louca. Ele tinha uma expressão de incredulidade e preocupação genuína com o estado mental dela. Ele até perguntou a ela: você está bem, mãe? Ele acredita que a pergunta dela implora a sua própria pergunta. Como ela vai dizer isso a ele se não está brava ou enlouquecendo? Como ela pode pensar que ele sente falta de Soverick? Ela sorriu para ele. Estou bem. Obrigado por perguntar. Eu quis dizer que você sente falta do que ele representa para você. Ele balançou a cabeça e negou. Não sinto falta de nada sobre ele. Estou feliz que ele tenha partido. Estou apenas surpreso com a forma como ele morreu. Ela assentiu em compreensão. Então ela se explicou, eu não disse que você gostava dele. Você apenas sente falta dele como rival. Ele tem sido uma grande parte da sua vida. Ele representa um obstáculo que você queria superar. A morte dele significa que você não o fará ser capaz de vencê-lo. Você está sem rumo agora que ele se foi. Gaster queria recusar a princípio, mas começou a ver alguma verdade no que ela estava dizendo. Ela ainda está errada sobre por que ele está triste assim, mas está certa sobre como ele nunca será capaz de derrotar Soverick. Fim do capítulo. Capítulo 809 Um novo rival. Talvez você esteja certo. Gaster concedeu. Ele tem se sentido um pouco deprimido desde que Soverick morreu. Talvez seja porque ele não sabia o que Soverick significava para ele até perder seu rival. Talvez por isso ele se sinta sem rumo, perdido e sem motivação. Mas e daí se você estiver certo? Ele perguntou. Soverick foi o maior macaco sábio de batalha desde a época do sábio. Foi até anunciado que ele se tornou um sábio por seus talentos e sua contribuição para a batalha contra os Vipers, pois agora ele está morto e não tenho mais ninguém contra quem me afiar. Como devo seguir em frente com minha vida? Ele fez um discurso inesperado. Ele não sabia que tinha muito a dizer sobre Soverick até começar a falar. Foi então que ele descobriu o quanto Soverick queria para ele. Ele suspirou.
Então ele perguntou, o que devo fazer? Nihila deu a sugestão de que ela estava preparada para esta tentativa de animar Gaster. O que você precisa é de um novo rival. Você precisa de alguém que você possa tentar vencer. Gaster concordou. Parece uma boa ideia. Nihila ficou encorajada. Não é? Eu recomendo que você escolha o maior macaco saudável da batalha da nossa geração. Os olhos de Gaster se arregalaram em compreensão. Você não quer dizer Salvini, não é? Nihila deu um aceno de afirmação. A resposta dela o fez ficar boquiaberto. Mas ela é da linhagem do sábio. Nihila cruzou os braços contra o peito enquanto perguntava a ele. E daí? E se ela for? Isso significa que ela não pode ser sua rival? Isso significa que você não pode vencê-la? Gaster fez outra tentativa de convencê-la do absurdo de sua proposta. Mas ela é filha do avião. Ela se mudou dele. Soverik também não era filho do avião. Você não ficou com ele. Isso é diferente. Eu não sabia o que fez ser filho do avião naquela época. Eu era ignorante, então lutei com ele. Não sou mais ignorante. Ela mudou o rosto do dele e olhou-o nos olhos. Você tem medo dela. Ele desviou o olhar dela e evitou seu olhar. Ele tem medo de Salvini. Não é o tipo de medo e pavor que ele sentia por Soverik. Soverik era uma montanha intransponível para ele. Soverik era um obstáculo que ele queria escalar, mas nunca o punirá pelo fracasso em suas tentativas. Ele sempre poderia esperar ser ignorado por Soverik ou desprezado. Mas se Soverik prestar atenção nele, só então ele sentirá dor. Ao longo de tudo isso, ele respeitou Soverik. Mesmo agora, ele admira Soverik, apesar da dor que Soverik lhe causou da última vez. Ele sabe o suficiente agora que Soverik poderia ter sido muito mais severo em seu tratamento. Os fortes são sempre respeitados. Ele sempre respeitou Soverik desde crianças, mas não queria admitir inferioridade. Foi isso que o levou a entrar em conflito com Soverik. Ele teme Salvini, mas não sente nenhum sentimento de respeito ou admiração por ela porque não a considera forte. Ele considera Soverik uma montanha enquanto considera Salvini uma cobra gigante. Soverik é estoico, forte e um tanto previsível, enquanto Salvini é sorrateiro e imprevisível. A opinião dele sobre ela não se deve apenas ao que seus irmãos lhe contaram, mas também ao que outros disseram dela. Todos no avião viram como ela caçava as pessoas em sua arena. Eles viram como ela jogou seu irmão contra Litori e depois matou Litori. Eles também viram como ela instigou conflitos no segundo desafio para eliminar todos os demais e se tornar o último homem sobrevivente. Ela é tortuosa e sorrateira. Se não fosse por Soverik estar na mesma arena que ela, então ela teria vencido. Não é que ela não seja forte. Ele acredita que ela é forte, pois precisa ser para superar Soverik. A principal razão pela qual ele a teme é que Soverik caiu nas mãos dela. Se alguém tão forte como Soverik pode ser vítima dela, então o que acontece com ele? Então ele acha muito absurdo que sua mãe queira que ele vá atrás dela. Mas ele não conta à mãe que tem medo dela. Então ele disse, tudo bem. Farei dela minha rival. Lutarei com ela em todas as oportunidades que tiver. Nihila não comentou sobre seu comportamento astuto ou a pausa que ele fez antes de responder ou o fato de ele não ter respondido sua pergunta. Ela assentiu e disse, isso é bom. Os dois então ficaram juntos perto da janela para observar a cidade. Eles continuaram assim por um tempo. Um silêncio pacífico se instalou entre eles. Achei que aquela garota Salvini gostasse de Soverik. Foi o que vi no programa durante a competição. Pensar que seria ela quem mataria Soverik. Nihila balançou a cabeça maravilhada. Que mundo! O que ela disse não deixou Gaster maravilhado. Ele teria estremecido involuntariamente se não estivesse no controle perfeito de seu corpo. O que Nihila disse reforçou o quão astuto é Salvini. Ela fez e disse coisas que fizeram parecer que gostava de Soverik. Então ela o matou no final do dia. Talvez tenha sido assim que ela o conquistou.
Ela o fez baixar a guarda apenas para apunhalá-lo pelas costas, ele pensou com medo. Ele decidiu então que iria apenas fingir para sua mãe que Salvini é seu rival. Anteriormente, quando mentiu, ele também planejou fazer um esforço tímido para fazer sua falsa convicção parecer real. Ele achou que era um bom plano que enganaria qualquer um, inclusive sua mãe. Mas agora, ele não vai levar a rivalidade a sério ou sem paixão, para não arriscar sua vida. Na verdade, ele tentará evitar Salvini tanto quanto possível para não acabar como aqueles que Soverik traumatizam. Fim do capítulo. Capítulo 810 Nostalgia pelo que está perdido. Gaster sabe que é imprudente, mas até ele tem instintos de sobrevivência. Seus instintos lhe disseram para ficar longe de Salvini, então é isso que ele fará. Ele descobriu que tinha uma chance contra Soverik. Agora ele sabe que estava errado e que estava cortando a morte. Ele não cometerá esse erro duas vezes. Eles voltaram ao silêncio novamente e observaram a cidade. Eles não estão vendo nada de interessante, mas Gaster apenas sentiu vontade de observar a cidade. Ele está se sentindo nostálgico e deprimido e observar a cidade o faz se sentir um pouco melhor. Isso o lembra de uma época melhor. Uma época em que ele era jovem e despreocupado e em que Radrix lhe dava guloseimas, brincava com ele e lhe dava vitalidade. Gaster suspirou com a lembrança. Nihila está errada sobre por que Gaster está se sentindo tão deprimido. Ele está triste porque está sentindo falta de alguém ou de alguma coisa. Não é porque ele sente falta de Soverik como rival. Ele está confuso, mas não sabe realmente por quê. A morte de Soverik é a principal coisa que aconteceu recentemente. É por isso que ele está se fixando nisso. Mas algo mais aconteceu na cidade principal de Gastorix que ele desconhece. É um acontecimento monumental que o faz sentir uma sensação de perda. É também por isso que olhar para a cidade o faz se sentir um pouco melhor. Se ele soube o que aconteceu na cidade há poucos dias, entenderia por que está assim. Há alguém desaparecido na cidade. Aconteceu há alguns dias. O ancestral Gunto, o olho da destruição, veio à cidade em uma missão secreta e importante. Isso aconteceu poucas horas depois que a morte de Soverik foi anunciada. Gunto não veio sozinho. Ele veio com 100 outros deuses da origem. Apenas 10 deles estão no céu aberto. O resto está disfarçado e escondido. Eles só aparecerão se necessário. Os 100 deuses origem não entraram na cidade. Eles ficaram do lado de fora e se dispersaram para não chamar a atenção para si. Então os 10 deuses origem, incluindo Gunto, entraram na cidade e desceram para a camada inferior da cidade. Eles passaram pelo único ponto de acesso na barreira que levava à vasta floresta subterrânea. A floresta parece estar a céu aberto. A luz solar caindo em cascata de cima e nuvens podem ser vistas se movendo pelo céu. Não se parece em nada com uma floresta debaixo de uma cidade. Pelo menos as criaturas que vivem nele não pensam assim. A floresta é a sua casa e para eles é tão real quanto possível. A floresta é real e as criaturas dentro dela também. Os pássaros cantando e os insetos cantando são reais. Existem inúmeras criaturas e plantas exóticas que vivem nesta floresta. Eles foram trazidos de outros planos para animar a floresta e torná-la bonita. Alguns deles pertencem ao plano Viruti, mas estão extintos há muito tempo. Existem ervas aqui que colocarão os titãs da lei na guerra. Existem diferentes tipos de árvores nesta floresta, mas alguns tipos de árvores baixas são mais proeminentes. Eles também são muitos. Cada árvore alta diferente tem uma árvore baixa ao lado. Essas árvores baixas estão à sombra das árvores altas. Pode ser que as árvores altas tenham prejudicado o crescimento das árvores baixas ou as árvores baixas tenham sido plantadas diretamente ao lado de uma árvore alta. Gunto e os outros 9 deuses origem que o acompanhavam passaram pela floresta em direção ao seu objetivo. Eles podem ver profundamente a natureza da floresta para não se perderem. Eles sabem que as nuvens no céu são reais, mas o céu não é real.
Eles sabem que um dos coelhos da pequena família de 7 coelhos azuis mastigando folhas e observando-as não é real. Apenas 6 dos coelhos são reais. Eles podem ver as árvores falsas e o caminho falso produzido pela matriz protetora da floresta. Eles podem ver tudo isso porque são deuses da origem. Será muito difícil enganar os seus sentidos fortalecidos pela força da alma. Os deuses da origem podem ver abaixo do mundo da manifestação, então qualquer ilusão ou engano baseado no mundo da manifestação não pode enganá-los. Afinal, eles fazem parte da matriz jurídica. Em primeiro lugar, eles não deveriam precisar de sua capacidade inata de perceber o mundo para navegar pela floresta. Eles deveriam ter sido autorizados a passar diretamente, já que são convidados aqui, não inimigos. Mas o ancestral Hadrik queria que eles testassem as defesas. Portanto, eles estão testando as defesas, apesar de isso as estar atrasando. Eles podem destruir as defesas para economizar tempo, mas isso destruirá as defesas e não as testará. Existe uma diferença entre os dois. O ancestral Hadrix foi muito claro sobre o que queria deles. Eles precisam reservar um tempo para testar e ter cuidado com isso. Ninguém quer ter problemas com o ancestral, então optou por simplesmente testar as defesas. Eles encontraram o ancestral Hadrik no centro da floresta. É uma árvore muito baixa com casca e folhas verde escuras. A árvore também é cristalina, como se fosse feita de pedra e não de madeira. Sua cor e forma fazem com que pareça uma árvore esculpida em uma gema esmeralda gigante. A árvore é baixa, tem cerca de 1 metro de altura e tem uma pequena quantidade de folhas, mas seu tronco é mais grosso do que alto. O corpo principal do ancestral Hadrik parece um tambor verde e gordo de pedra preciosa no qual crescem algumas folhas. É mais um toco de uma árvore que já foi gigantesca. Teria parecido um toco, mas não tinha a parte superior cortada. Parece uma árvore muito curta, mas larga. Todos os 10 deuses origem se curvaram diante da árvore e ofereceram saudações. Hadrik os cumprimentou: "Bem-vindos à minha humilde morada." Gunto deu um passo à frente e falou: "Viemos para escoltar seu ancestral Hadrik. Ele é o mais velho e o mais forte que foi enviado para cá, então ele está no comando. Ele não é o descendente mais velho, mas já está na árvore do reino há algum tempo, então foi feito para liderar este pequeno esquadrão. É para que um rosto novo não atraia a atenção. Ele está aqui há algum tempo e participou da guerra contra os deuses. Ninguém suspeitará que a família Gastorix esteja tramando alguma coisa se o vir." Fim do capítulo.